Ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio começa com a transformação do N2 da atmosfera em outros componentes nitrogenados. Essa transformação é denominada fixação, que pode ser física, industrial ou biológica. A física ocorre através de faixas elétricas ou relâmpagos que entram em contato com o nitrogênio. A industrial por meio de fábricas e a biológica é feita por meio de micro-organismos, sendo essa a forma mais comum entre as três. Na fixação biológica, destaca-se a ação das bactérias do gênero Rhizobium. Bactérias desse gênero fazem mutualismo com plantas leguminosas, onde ambas são beneficiadas. As plantas fornecem proteção e alimento e as bactérias fornecem-lhe o nitrogênio, e ao morrerem, essas plantas liberam nitrogênio em forma de amônia. O nitrogênio ainda pode ser oxidado em nitritos e nitratos, em um processo conhecido como nitrificação, que pode ser dividido em duas etapas. A nitrosação, feita com bactérias do gênero Nitrosomas, onde a amônia é convertida em nitrato NO2, e a nitratação, onde atuam as bactérias do gênero Nitrobacter, responsável por transformar o nitrito em nitrato. Os compostos inorgânicos de nitrogênio liberados no solo são absorvidos e convertidos pelas plantas, algas e bactérias em compostos orgânicos, que passam a estar disponíveis na cadeia alimentar. Os animais utilizam os compostos orgânicos para seu alimento, liberando assim excretas. No processo de decomposição, podem sofrer ação de bactérias. Caso o nitrogênio siga o caminho da devolução para a atmosfera, ocorre a desnitrificação, o qual é realizado pelas bactérias desnitrificantes. Oi, professora, boa tarde. Eu vou estar explicando aqui sobre o processo de compostagem, que foi a atividade que você acabou solicitando da gente para entrega. E a compostagem, ela é um processo prático, rápido e ecológico e corretamente saudável, né? Correto para obtenção de adubo de forma mais limpa, digamos assim, sem o uso de agrotóxicos, né? É feito com os próprios materiais orgânicos que a gente tem em casa, que acabam sobrando, material vegetal também. Esse processo, ele visa a decomposição dos materiais orgânicos, vegetais, animais, como eu falei, e é desenvolvido por diversos organismos, né, do solo, que contribuem para decompor esse material, que acaba transformando os resíduos em matéria orgânica, que é o que a gente chama de composto. Justamente por isso o nome de compostagem. Então, professora, eu escolhi fazer a composteira numa garrafa PET, de forma bem reduzida, bem simples, para não ficar cansativo, até porque como a gente está em isolamento, eu não tinha como conseguir alguns elementos, principalmente o balde, né, que aqui em casa pelo menos todos estavam ocupados. O que foi feito aqui? Eu peguei a garrafa PET, cortei, coloquei, não sei se vai dar, deixa eu ver aqui. Coloquei aqui um tecido na ponta da garrafa com um furo na tampa. Não sei se vai dar pra ver. Fiz apenas um furo na tampa, coloquei um tecido que é para saída de água que seja mínima, né? Que é o chorume, a gente chama. Depois eu coloquei terra, coloquei uma camada com casca de ovo, aí eu completei com mais um pouquinho de terra, coloquei uma camada com o resto de frutas, banana, melancia, coloquei mais uma camada de terra, coloquei outra camada de casca de batata e por fim coloquei as folhas secas. Esse eu vou deixar em descanso, né, para que fique exposto aí à chuva, ao sol, para iniciar o processo de compostagem.
Olá, me chamo Kennedy e eu vim falar sobre essas imagens representando o nosso terrário que iria ser feito, mas devido à situação atual que a gente se encontra, nós não podemos fazer, mas antes de acontecer isso, né, nós fizemos umas ilustrações na biblioteca da instituição, tendo alguma ideia, algum embasamento de como iria ser o nosso terrário, né? E nós optamos pela opção A. Nós fizemos dois, né? Duas ilustrações, né? A A e a B, como a senhora pode ver. A A seria no aquário numa posição vertical e o B seria num aquário mais largo, numa posição, digamos assim, horizontal. Ambas têm a mesma paisagem, né, com animais, árvores. Observamos também aí uma indústria, você pode imaginar o que for, né, petrolífera, uma indústria de tijolos que apresenta fornalhas e tudo mais, né? E aí a gente pode citar um dos pontos mais importantes, né, desse ciclo biogeoquímico, que é a ciclagem dele, né, do carbono, o aquecimento global e o efeito estufa. Bom, a ciclagem do carbono, né, aí no terrário, como a senhora pode ver na ilustração A, tem algumas setas. Essas setas vão basicamente demonstrando para onde o carbono vai correr, basicamente gerando um ciclo. Bom, o carbono vem de tudo quanto é canto, vem de todos os lados, desde a respiração, desde o consumo, respiração celular, combustíveis fósseis. Isso tudo envolve na decomposição de animais mortos, né? Isso tudo envolve na, na composição de CO2, né? E isso influencia muito no aumento o aumento da camada de carbono na atmosfera. Por quê? Isso vai gerar bom, o efeito estufa, né? O efeito estufa ele já é uma coisa natural. Graças ao efeito estufa a gente evoluiu. Mas só o que está acontecendo? O efeito estufa ele está sendo muito maior do que deveria ser. Está aumentando o calor mais do que deveria aumentar, entendeu? E isso faz com que a Terra aqueça, acontecendo o aquecimento global. Bom, né? Mas como eu já falei, o carbono vem de tudo quanto é lugar. De todo quanto é lugar mesmo. Respiração e tudo mais. Mas só o que acaba ocasionando um aumento do carbono é devidamente às indústrias, o mau manejo deste material. Que seria, no caso, as indústrias petrolíferas, né, e entre outros. A exploração de petróleo, de combustíveis fósseis, de chitas, libera o CO2 nas fumaças, né, das empresas. Tanto que na ilustração A e ilustração B está justamente as setas, demonstrando aquela grande fumaça que seria tudo CO2, indo tudo para a atmosfera, fazendo com que aumente a camada de carbono nela e dificultando a saída de raios solares do nosso planeta. Ou seja, a camada, né, que está lá em cima, debaixo do Sol, na ilustração A, carbono que está saindo da fábrica, que está saindo dos animais, da respiração, que está saindo dos animais mortos, estão indo tudo para a atmosfera. Tá, tudo bem. Tirando a do
a das indústrias, vindo dos animais mortos, da respiração e tudo mais, gera uma concentração de carbono muito boa. Mas introduzindo grandes indústrias com esse fumaceu todo, vai gerar esse problema, né? Que seria, no caso, a grande concentração de carbono, né? E, com, e E também, quando a gente fala de ciclo do carbono, a gente não pode, a ciclagem do carbono, a gente não pode deixar de esquecer também a grande concentração que a gente tem, tipo, com as indústrias produzindo grande quantidade de carbono, elas acabam aumentando a camada que está na atmosfera, né? Como já dito, né? Tipo, antigamente, na verdade, o ideal da nossa camada atmosfera seria a concentração de carbono seria 0,4%. Mas hoje em dia está em 0,6%, que seria uma concentração muito grande, entendeu? É. E com relação a tudo isso, né? Temos também, temos também o consumo do carbono. Ou seja, quem consome carbono são as plantas, as árvores. Por isso que a gente precisa ter uma grande concentração de árvores. A preservação dos planetas com as algas, dos oceanos com as algas marinhas. E dos seres decompositores também, né? Que eles vão converter a matéria inorgânica em orgânica. Os seres decompositores, digamos assim. E tem todo o processo de fotossíntese das árvores também, que elas acabam consumindo o gás carbônio da atmosfera e transformando isso em. Vai fazer todo o fluxo, né? E transformando esse gás carbônico CO2 em energia, liberando energia, né? Oxigênio, né? E quando a gente fala disso também, a gente tem dois fatores, que é a pegada de carbono e o crédito de carbono. O que é a pegada de carbono? A pegada de carbono é tudo aquilo que libera carbono nas grandes indústrias, né? Tipo, eu vou construir uma casa e na casa vai levar a construção, que vai envolver um maquinário e tijolos e como chegou aquele tijolo ali? Vai envolver na produção desses tijolos, que foram feitos tudo em grandes fornalhas, nas indústrias, liberando grande quantidade de carbono, uma grande demanda de tijolos, né? E o que isso vai levar também para as grandes empresas? O crédito de carbono. O que seria esse crédito de carbono? Diminuir a emissão de poluentes, tipo, é como se fosse um cartão de crédito, né? O cartão de crédito tem seu limite. Você atingiu aquele limite de poluentes, você para e você acaba tendo que investir, pagando todo o prejuízo que você teve, que seria em reflorestamento, preservação de floresta, tanto em outros países como dentro do país na qual aquela indústria está vinculada, e entre outros manejos de preservação ambiental. E também, quando a gente fala, né, em grandes indústrias, a gente pode ressaltar que nem todos os países estão garantidos em novas tecnologias, né? Tem certos países que estão convictos, né, de novas tecnologias, carros movidos a energia solar, isso e aquilo outro, no meio mais sustentável para a natureza. Mas tem outros países também que não conseguem suprir não conseguem fornecer esse novo material tecnológico para eles e acabam dependendo sim de materiais que produzem uma grande quantidade de CO2. E é isto.
Bom, meu nome é Kathleen e eu vou falar sobre o ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele tem início quando as plantas e os outros organismos autótrofos absorvem o gás carbônico da atmosfera para utilizá-lo na fotossíntese. Nesse processo, o carbono é desenvolvido ao meio na mesma velocidade em que é sintetizado pelos produtores, pois a devolução de carbono ocorre continuamente por meio da respiração durante a vida dos seres. No ciclo biológico do carbono, podemos ter a total renovação do carbono atmosférico em até 20 anos. Este processo ocorre na medida em que as plantas absorvem energia solar e CO2 da atmosfera. Isso gera oxigênio e açúcares, como a glicose, por meio do processo conhecido como fotossíntese, o qual é alicerce para o crescimento das plantas. Por sua vez, os animais e as plantas consomem a glicose durante o processo de respiração, emitindo novamente o CO2. Com isso, a fotossíntese e a respiração conduzem o carbono de sua fase inorgânica à fase orgânica e de volta à fase inorgânica, concluindo o ciclo biogeoquímico. Também faz parte do ciclo biológico a renovação de grande parte do carbono da atmosfera, excedendo os limites da respiração, quando a matéria orgânica acumula-se em depósitos sedimentares que se decompõem com combustíveis fósseis. Meu nome é Elisa Monteiro e eu vou falar sobre a importância do ciclo do carbono. O ciclo do carbono é essencial para a sobrevivência da vida do nosso planeta, uma vez que o carbono é um elemento que faz parte da estrutura de todas as moléculas orgânicas. Além disso, esse elemento está presente em grande parte do material que compõe o nosso planeta, como rochas, oceanos e a atmosfera. Olá, meu nome é Vitor Emanuel. Vou falar sobre a conclusão do assunto e tudo o que eu e a minha equipe conseguimos absorver de informação. Bom, durante esse tempo todo de estudo e análise, conseguimos compreender que o carbono é um dos mais importantes elementos químicos da natureza. Sozinho, ele corresponde a aproximadamente 0,025% da costa terrestre. O carbono é um elemento químico particularmente versátil, pois pode se ligar com 4 átomos de uma vez só. Porém, combinado com outros elementos, forma os chamados compostos de carbono, que representam até 18% de toda a matéria presente nos seres vivos. Pois bem, o carbono é um elemento químico de grande importância para os seres vivos, pois participa da composição química de todos os componentes orgânicos e de uma grande parcela dos inorgânicos também. Dessa maneira, o carbono desses compostos é utilizado na síntese de compostos orgânicos, que vão suprir os seres vivos. Durante os estudos, também compreendemos que o carbono pode atuar na atmosfera como o principal agente para segurar o calor em forma de CO2, produzindo o efeito estufa. Também é o principal agente para a fotossíntese das plantas, na respiração celular também presente nos seres vivos e toda a estrutura orgânica que produz carbono em sua estrutura molecular. Eu sou a Carliane e vou falar sobre como fazer um terrário. Primeiro, temos de arranjar um recipiente transparente e prepará-lo para receber as espécies. A seguir, deve-se lavar o recipiente com água e detergente para eliminar todos os resíduos e desinfetá-lo bem com álcool para evitar que nasçam fungos ou bactérias que possam alterar o equilíbrio do ambiente interno. Logo que o nosso recipiente esteja bem limpo e seco, colocamos uma primeira camada de pedrinhas no fundo, depois uma segunda camada de carvão vegetal, areia ou casca de pinheiro. Por fim, uma terceira camada de terra. As 3 camadas representam, de maneira simplificada, as condições ideais do solo. A terra serve para nutrir, o carvão vegetal para absorver os gases liberados e as pedrinhas para drenar a água. Fazemos um pequeno buraco na terra e colocamos a planta, tendo o cuidado de escolher as espécies que gostem de água. A planta deve ser pequena para poder desenvolver-se. O ideal é escolher pequenas mudas de plantas já com raiz. Repomos a terra retirada ao redor da planta.
Regamos o terrário cuidadosamente e o fechamos. Colocamos o nosso terrário num local que tenha claridade média, nunca diretamente à luz do sol. E é isso. Olá, professora, eu me chamo Kennedy e essa é a composteira do meu grupo que a gente resolveu fazer, né? Eu vou dar um breve resumo rapidinho. O que seria uma composteira? O que seria a compostagem, na verdade, né? É um fator químico-biológico, né, na qual micro-organismos, né, bactérias e fungos que estão aqui dentro, vão fazer a transformação de resíduos de origem orgânica, né, que são dejetos, casca de ovo e casca de banana, etc., né, lixo orgânico, em material que se assemelha ao solo através de uma bioxidação, né. Temos aqui uns furinhos, né, para entrada de oxigênio, terra, folha seca, resíduos orgânicos, a passagem aqui, e um copinho, né, para a colheita do churume que vai ser produzido aqui, e também a terra que vai ser adubada aqui.